Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Na real, o Santos estressa a gente todo dia. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, eu trago 3 temas nesse vídeo. A novela Pedro Martins, Zé Rafael apresentado e também mais um transfer ban chegando. Bom, eu quero começar com a novela do Pedro Martins, que foi o que movimentou a rede social dos santistas ontem. E assim, ontem o Diário do Peixe noticiou que Pedro Martins seria demitido, que tinha tomado uma decisão pela demissão do CEO. A gente até debateu tanto em live como em um vídeo que eu coloquei a opinião de quem poderia ser no lugar. Mas, enfim, depois o Pedro Martins postou um story lá no Instagram com o filme brasileiro que ganhou o Oscar, Ainda Estou Aqui, e continua no cargo. Mas, enfim, galera, apesar disso, Pedro Martins ainda está na corda bamba. Pode ser demitido, sim, a qualquer momento. Então, que fique claro, ele ainda não foi demitido, ele ainda está no clube no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Mas a qualquer momento pode ocorrer a demissão de Pedro Martins. Olha, como eu falei aqui ontem, eu vou repetir porque a audiência na internet, ela é sempre rotativa. Porque assim, para mim o Pedro Martins, ele chegou querendo mostrar banca, querendo mostrar que ele era o cara, chegou anunciando caixinha, chegou também resolvendo alguns contratos de jogadores limitados, como a questão de Rainer, Rodrigo Ferreira, que emprestou para equipes menores, Balieiro, Sandri, todos os jogadores que o Santos não teria interesse em utilizar essa temporada, ele já chegou resolvendo. E a princípio, a gente até achou, pô, pelo menos chegou um cara para solucionar. Mas, assim, com o tempo, a gente viu que é outro profissional sem capacidade para trabalhar no Santos. Além de ter vindo para uma função que não tem obrigação do presidente aceitar e colocar no clube, pelo menos é o que está no estatuto. Mas, assim, o Pedro Martins começou a aparecer os erros dele. Primeiro, multa absurda do Caixinha, que inclusive Caixinha e seus auxiliares já acionaram a FIFA e provavelmente vão acionar a CBF pela rescisão unilateral e dando liberdade para o Santos colocar o Kleber como seu novo treinador, registrar ele, né? Então, assim, teve a multa do Caixinha, contratações. Eu até citei as contratações que ele fez aqui ontem, e uma delas é Gabriel Veron. O não afastamento do Veron também acabou pesando, né? Porque um jogador que tem boato, que chega alterado, embriagado, para mim tem que dar justa causa e mandar embora. Gabriel Veron, quando foi contratado, eu falei, ó, galera, é um bom jogador, mas eu não contrataria por lesão e pelo extracampo. E tá ficando provado que a minha opinião estava certa em relação a Gabriel Veron, né? Porque assim, o Gabriel Veron é um cara que não tem responsabilidade. Ele tá virando igual o Luan, que jogava no Grêmio, que chegou a jogar no Santos, infelizmente, né? Que é um jogador que ganhou tudo muito cedo, se acha Deus e para de jogar e se preocupa com balada e outras coisas. Mas repito, se esse boato, essa informação do Diário do Peixe for confirmada, que ele chega alterado, embriagado nos treinos, é justa causa e não tem motivo para manter ele integrado ao elenco. E o que pesou mais foi a coletiva polêmica dos 100 dias. Repito, ele falou muitas realidades que o torcedor do Santos precisava ouvir. Entretanto, ele falou algumas coisas que você não pode expor para o público, para a imprensa, né? Roupa suja se lava em casa. E eu acho que ali o Pedro Martins tinha que ter sido demitido, porque ali ele coloca o Marcelo Teixeira numa cilada. Manda indireta para Sampaoli.
Então, assim, naquele momento era a demissão de Pedro Martins. Mas como no Santos tudo acontece atrasado, ele está aí até hoje. Então, para que fique claro, ele ainda é funcionário do clube. Agora, se ele foi contratado por qualidade ou algum favor, não dá para eu cravar aqui, mas o boato é muito forte. E ele pode ser demitido a qualquer momento, porque ele está bem pressionado pelos conselheiros, dirigentes e também pelas organizadas, ok? Passando agora para o segundo tema, eu vou falar um pouco da apresentação do Zé Rafael, né? Bom, galera, sobre a apresentação do Zé Rafael, eu quis anotar assim 3 coisas importantes. O que esperar de Zé Rafael? Ele fala da sua situação médica, né? Que ele fala que pensou em parar porque não estava aguentando as dores, que eram dores 24 horas, dores insuportáveis. E assim, eu entendo ele. Eu acho que quando o jogador tem uma certa lesão, que ela vai e volta, você sempre terá medo de jogar o que sabe jogar. Então, agora, nesse momento, eu espero um Zé Rafael muito bom. Eu até acho que ele vem pressionado. Até mandar um abraço para o meu amigo Marcos Queiroz, que ele falou isso na live, que vai cobrar boas atuações, porque quando jogava contra o Santos, chegava junto, decidia jogo. E a gente vai querer a mesma coisa do Zé Rafael. Entretanto, essa apresentação dele me levantou um alerta. Porque, primeiro, eu sei que não vai ser o Zé Rafael das antigas por causa da situação física. E o psicológico do Zé Rafael, como tá? Será que ele vai se entregar 100%? Eu não estou falando no quesito vontade. Será que não vai ter um pingo de medo de se machucar mais uma vez? Né? Esse foi um ponto importante da apresentação dele. Né? Outro ponto que eu anotei aqui, que ele jogou a real para o torcedor, que ele falou assim, pô, disputar títulos, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar que a distância que a gente está hoje para os times que estão lá na ponta é grande para um time que quer disputar títulos. É uma diferença gigante. Então, ele não quis iludir o torcedor falando, ó, vamos chegar no brasileiro para ganhar o brasileiro. Talvez o Santos sonhe com uma Copa do Brasil se melhorar. Mas Brasileirão, ele falou uma verdade. O nosso início foi muito ruim e dificilmente o Santos pode sonhar com algo desse tipo. Infelizmente, porque o que o torcedor mais quer é sair dessa fila de 9 anos. Bom, e o outro ponto importante do Zé Rafael é sobre a possível estreia dele ser contra o Ceará, segunda-feira, no Allianz Parque. Até o Santos, pelo amor de Deus, até para vender ingresso não consegue organização. Colocou um horário e, e avisou o torcedor em cima desse horário a abertura de vendas. E também um monte de gente indo ao mesmo tempo para comprar o ingresso. A gente sabe que nenhum sistema aguenta. E com isso está tendo vários o site ele não está aguentando, não está suportando e está travando, tá? Então, vamos voltar ao foco do Zé Rafael. O Zé Rafael, ele acha que até uma boa ter essa chance de estrear num campo, num estádio que ele frequentou há anos, tá? Então ele tem essa oportunidade mesmo de jogar na segunda-feira, só que não deve ser muita minutagem. Tomara que jogue, tomara que vá bem e que dê continuidade na sua carreira de uma forma muito legal e traga muitas alegrias ao Santos. Eu tenho muita esperança nele, mas me preocupa o fator psicológico que eu citei e sua condição física. Bom, vamos para a última pauta. O nosso velho conhecido pode estar voltando. Quem? O Transferban. Segundo a UOL, o Santos ele pode receber um Transferban do caso João Basso. Ó, coloquei um trecho aqui da matéria da UOL Sports. Ó, FIFA obriga Santos a pagar 16 milhões em 45 dias. O Santos tem 45 dias para pagar uma dívida de 2 milhões de euros, 12 milhões, ao Arouca de Portugal por João Basso. O clube português acionou a FIFA, que deu razão à demanda. O Peixe foi notificado hoje. A dívida já era de conhecimento da presidência e não surpreende. Além de 2 milhões de euros, o Santos também precisa pagar uma multa de 200 mil euros. No valor hoje, 1,2 milhões. Se o total
de 13,2 milhões não for quitado nesses 45 dias ou não ocorrer um acordo entre os clubes nesse período, pode ter o transfer ban, ok? Galera, vamos lá para falar sobre essa questão aí do transfer ban, né? Cara, todo mundo sabia, o Santos ele teve uma maneira muito fácil de resolver isso ano passado. O Arouca de Portugal chegou para o Santos e falou: devolve o Baço e a gente esquece isso. O Santos não quis, emprestou ele para o Estoril. Eu poderia condenar a gestão, e vou condenar porque cometeram um erro muito juvenil nessa questão do Baço, mas eles pensaram que se emprestasse para o Estoril e o Estoril comprasse, conseguiria mais dinheiro. Tipo, quitaria o Arouca e ainda sobraria um valor para os cofres, né? Só que assim, o Santos emprestou para o Estoril não comprou, Baço voltou, jogou a Série B, tá aí até hoje, um jogador, olha, para não pegar pesado, no máximo mediano, né? A gente sabe que é um jogador que sempre sofreu na Série A, sempre teve problemas com a lentidão e com a sua condição física também. Então, assim, é mais um transfer ban vindo por causa de um cara meia boca. Isso que eu tô sendo gentil com o João Basso, que eu acho um jogador limitadíssimo. Então, galera, sobre essa questão do João Basso, o Santos já sabia. Por mais que tenha sido uma contratação da gestão Rueda, aí você pode condenar a gestão Rueda por não ter pago na época pelo menos uma parcela e a atual gestão porque sabia. Como diz a matéria da UOL, a atual gestão sabia dessa situação de João Basso. E agora, e para resolver? Porque tem essa questão e também tem a questão do Caixinha. Aí você junta aqui, ó, vamos colocar os 13 milhões que pode ser. 13,2 milhões mais os 15 do Caixinha. 28. É isso, cara. É por isso que o Santos anda sempre quebrado. É por questão de não saber administrar o pouco dinheiro que tem. Uma multa de 15 milhões por um treinador meia boca e 13 milhões pelo Baço. Ah, só para que fique claro, tá? Essa multa aí de 16 milhões que fala no início da matéria, pelo que eu entendi, é a questão de juros, tá? Se o Santos não pagar esses 45 dias, também pode ter um acréscimo de juros. Essa questão de multa, tá? Bom, galera, o vídeo é esse aí. Você concorda, discorda de mim? Só comentar aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.